Quando discuto este tópico, especialmente em relação aos Estados Unidos, estou focando na relação entre a dívida e o Produto Interno Bruto, PIB. Não podemos simplesmente considerar a dívida por si só, sem pensar na capacidade de pagá-la. Um exemplo simples disso é imaginar que você tem um saldo de R$50 mil no seu cartão de crédito, mas está ganhando apenas R$30 mil por ano, e precisa pagar despesas como aluguel de imóvel em Nova York. Nesse cenário, você provavelmente enfrentaria problemas financeiros. No entanto, se você deve os mesmos R$50 mil no cartão de crédito, mas está ganhando R$5 milhões por ano, pagar essa dívida não seria um grande problema. Da mesma forma, quando se trata da dívida nacional dos Estados Unidos, que atingiu 31 trilhões de dólares, a maioria disso está na forma de títulos do Tesouro dos Estados Unidos. Para determinar se isso é um problema, olhamos para a relação entre essa dívida e o tamanho da economia, o PIB. Atualmente, essa proporção está um pouco acima de 130%. No início da administração Trump, era de 106%. Para avaliar se essa relação é preocupante, podemos compará-la com a história, como em 1980, quando Ronald Reagan assumiu a presidência, a relação era de 30%, o que era considerado confortável. A pesquisa sugere que o limite crítico onde a dívida começa a ter um impacto significativamente negativo na economia é em torno de 90%. Abaixo desse limite, o efeito multiplicador da dívida é positivo, ou seja, o crescimento econômico é estimulado quando se gasta em dívida. No entanto, acima de 90%, o efeito multiplicador se torna negativo, o que significa que o crescimento se torna mais lento, e o país não recupera todo o valor da dívida em termos de PIB. Os Estados Unidos estão atualmente em 131%, o que significa que já ultrapassamos esse ponto crítico e não podemos simplesmente pedir emprestado para impulsionar o crescimento ou sair de uma crise de dívida. Isso nos coloca em um caminho arriscado em direção a uma crise de dívida, o que é preocupante. Se você se perguntar quem mais está em uma situação semelhante, com uma relação dívida-PIB de cerca de 130% ou mais, o Líbano, Grécia e Itália são alguns exemplos. Japão, com 280%, é um dos exemplos mais extremos, mas não enfrentou as mesmas consequências negativas devido a fatores específicos. China, por outro lado, tem uma situação mais complexa, pois sua dívida nacional em relação ao PIB é modesta, mas eles têm uma enorme dívida provincial e sistemas financeiros controlados pelo governo, o que complica a análise. Você tem talvez 7 ou 8 milhas de distância, depois ainda mais longe, mais vazios. Todos esses lugares estão vazios, mas você pode criar 20 mil empregos em 2 ou 3 anos se fizer algo assim. No entanto, todo esse dinheiro foi gasto de maneira ineficaz. Isso nos dá uma visão significativa da situação na China. Mas o ponto é que tudo isso foi financiado por dívida. Stephanie Kelton argumenta que não importa quando você toma empréstimos em sua própria moeda. Por exemplo, se a Argentina pede empréstimos em dólares, mas imprime pesos, como eles vão pagar de volta os dólares? Se não tiverem um grande excedente comercial, eles provavelmente entrarão em default. Por outro lado, os Estados Unidos podem imprimir dólares para pagar sua dívida em dólares, o que parece simples. No entanto, isso não significa que nada de ruim possa acontecer. A inflação e a taxa de câmbio podem entrar em colapso, questões que os teóricos monetários modernos não abordam com profundidade. Kelton argumenta que os Estados Unidos não precisam realmente do mercado de títulos do Tesouro, que é uma maneira de investidores colocarem seu dinheiro. Ela também defende a ideia de que, em vez de coletar impostos, o governo pode imprimir dinheiro para financiar suas despesas, alegando que os impostos são usados principalmente para redistribuir a renda. No entanto, essa visão não é amplamente aceita. Os legisladores e muitos economistas tradicionais não estão familiarizados com a teoria monetária moderna. Eles preferem abordagens convencionais, como a relação dívida-PIB.
Durante o governo de Trump, investiu-se trilhões de dólares em pacotes de estímulo, e o governo de Biden também continuou a gastar, o que resultou em um grande aumento no déficit orçamentário, levando a uma dívida nacional de mais de 30 trilhões de dólares, representando cerca de 131% do PIB. Esses números são preocupantes, apesar da opinião de Kelton de que a dívida não é tão importante quanto se pensa. O que retarda o crescimento econômico é a ausência desse crescimento. O cenário mais favorável para os Estados Unidos é um período de crescimento econômico lento, semelhante ao que ocorreu de 2009 a 2019. O pior caso seria adicionar uma recessão à trajetória atual, o que colocaria os Estados Unidos em apuros fiscais. Em 1989, começou a surgir a ciência da gestão de cadeia de suprimentos, uma disciplina que combina algoritmos, matemática avançada, poder computacional, programação linear e outras técnicas para otimizar e expandir as cadeias de suprimentos. Isso permitiu criar cadeias de suprimentos maiores do que nunca, incluindo a famosa abordagem Just-in-Time, ou JIT, que visa reduzir estoques e custos. Um conceito importante nesse contexto é o crosstalking, que envolve a eliminação de armazéns intermediários no transporte de mercadorias. Grandes empresas, como o Walmart, optaram por simplificar a logística ao enviar produtos diretamente de um caminhão para outro, pulando a etapa de armazenamento. Embora isso tenha reduzido visivelmente os custos, também tornou as cadeias de suprimentos mais frágeis e menos robustas. A redução de custos em cadeias de suprimentos frequentemente levou à criação de sistemas altamente interconectados e dependentes. Se uma parte dessa rede quebrasse, poderia causar o colapso de todo o sistema. Isso se aplica a diversos setores, como o padeiro que depende de uma complexa cadeia de suprimentos para produzir pão, envolvendo várias etapas, desde o trigo cultivado por agricultores até o transporte, a energia e os materiais necessários. A cadeia de suprimentos é, essencialmente, a economia em si, e cada elo dessa cadeia tem suas próprias cadeias de suprimentos. Por exemplo, o maior fabricante de automóveis na Alemanha depende de uma intrincada rede de fiação, com centenas de quilômetros de fios e conduítes de plástico que direcionam esses fios para onde são necessários em um veículo. A complexidade dessas cadeias de suprimentos pode criar vulnerabilidades, pois a falha em qualquer ponto pode ter impactos significativos em todo o sistema. Esses conduítes, que são essenciais para a fabricação de carros, são produzidos por uma empresa na Ucrânia. No entanto, a Ucrânia enfrenta diversos problemas atualmente, incluindo conflitos armados, o que dificulta a obtenção desses componentes. Isso levou fabricantes de automóveis como BMW e Volkswagen a parar suas linhas de montagem, não porque não conseguiram peças como chassis ou assentos de couro, mas porque não puderam obter esses conduítes de plástico. Esses conduítes são cruciais, pois permitem que os fios sejam organizados de maneira eficiente nos veículos. A cadeia de suprimentos, que antes era altamente eficiente e orientada para a redução de custos, agora mostrou sua fragilidade. A interconexão de todas as etapas da cadeia de suprimentos resultou em uma complexa teia de dependências. Qualquer falha em um ponto da cadeia pode ter efeitos cascata em todo o sistema. Isso ilustra o risco da globalização e da dependência excessiva de cadeias de suprimentos altamente otimizadas. Devido à fragilidade da cadeia de suprimentos, muitos consumidores estão reagindo acumulando produtos, o que leva à escassez de mercadorias nas prateleiras. Isso cria um ciclo vicioso, onde o medo da escassez real leva as pessoas a estocarem produtos, agravando ainda mais os problemas na cadeia de suprimentos. Construir uma nova cadeia de suprimentos robusta e resiliente levará tempo, provavelmente 5 a 10 anos ou mais. Isso também pode levar à formação de grupos de nações que compartilham valores e normas comuns, o que seria uma resposta à desglobalização. No entanto, isso implicaria em custos adicionais para garantir a disponibilidade de estoques de segurança, um seguro contra possíveis interrupções na cadeia de suprimentos.
Um exemplo concreto é a fabricação de semicondutores em Taiwan, onde a maior e mais sofisticada fabricante de semicondutores do mundo anunciou projetos de investimento de 10 bilhões de dólares. Esses investimentos visam tornar a produção de chips mais resiliente e menos vulnerável a interrupções na cadeia de suprimentos. Além dos planos de construção de fábricas no Arizona, há um investimento adicional de 30 bilhões de dólares em novas instalações de fabricação de semicondutores de última geração. A construção dessas novas instalações será realizada ao longo de um período de 3 a 5 anos em Oregon e no Arizona. A escolha de não construir essas instalações em Taiwan se deve ao fato de que Taiwan é uma área de alta tensão geopolítica, já que a China reivindica a soberania sobre Taiwan e existe o risco de conflito militar. O conceito de "o ninho quebrado" é mencionado, referindo-se à estratégia dos Estados Unidos em relação a Taiwan. A teoria sugere que, se a China tentar invadir Taiwan, tanto os taiwaneses quanto os Estados Unidos destruiriam deliberadamente as instalações de fabricação de semicondutores na ilha para evitar que caíssem nas mãos do governo chinês. Isso mostra o nível de importância estratégica dos semicondutores na era moderna. Diante desses desafios, os Estados Unidos estão tomando medidas para fortalecer sua própria capacidade de fabricação de semicondutores, criando fábricas no país. Embora ainda dependam de suprimentos de silício e outros componentes de outras fontes, isso representa a construção de uma nova cadeia de suprimentos mais resiliente e a formação de um clube de nações aliadas que compartilham valores e interesses comuns, no qual as relações de negócios são mais seguras e menos susceptíveis a interrupções geopolíticas.